Olá, professor Jorge, tudo bem? Podemos começar? Tudo bem, tudo bem. Professora Mary? Sim, tudo ótimo. A imagem, precisamos da sua imagem. Precisamos da imagem dos dois, está tudo no ponto, vamos ver aqui. Perfeito, agora eu acho que nós... Só confirmar com o Davi, está no horário. Vamos dar início agora. Olá, eu sou Paulo Ramos, professor titular do Departamento de Direito da Universidade Federal do Maranhão. Hoje estamos aqui para dar continuidade aos nossos webinários internacionais. Hoje falaremos sobre o sistema de justiça na Argentina e na França. Para nos ajudar a discutir este tema, temos aqui conosco a professora Meryl Thiel, que é pós-doutora em Política Econômica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela é pós-doutora em Política Internacional pela Universidade de Santiago do Chile e atualmente é professora visitante do mestrado em Direito da Universidade Federal do Maranhão. Temos também conosco o professor doutor Jorge Alfredo Arevalo, que é professor do curso de Direito da Universidade Nacional de Córdoba, na Argentina, onde também exerce a função de juiz civil e juiz comercial. Sejam muito bem-vindos, meus convidados, professora Thiel e professor Jorge. Sejam muito bem-vindos. Obrigada, professor. Antes de darmos início aos nossos debates, eu gostaria de agradecer firmemente o apoio técnico que nos é prestado pelo Davi, meu orientando na graduação, e também pelo Mafra, que nos dá um apoio técnico imprescindível para o sucesso dos nossos webinários. Pois bem, nós vamos discutir esse tema tão importante que é o do sistema de justiça no mundo. Eu queria, nesta primeira pergunta, nesta primeira colocação, dirigida primeiramente à professora Thiel, saber como é que funciona a estrutura, ou como é montada, arquitetada a estrutura do sistema de justiça na França. Bom dia, professor. Agradeço muito o convite. Então, vou tentar explicar e responder com o meu portunhol, tá? Caso a gente não pode ouvir ou não entender, só falar. Então, na França, as coisas são bastante fáceis de entender. Primeiro, tem a parte da ordem administrativa. E segundo, a ordem judiciária. Na parte administrativa é a mais simples. O primeiro grau de jurisdição é o Tribunal Administrativo. Segundo, tem a Corte Administrativa de Apelação, o Supremo Tribunal, a Corte Suprema, nessa ordem, é o Conselho de Estado. O Conselho de Estado é a instituição a mais velha do sistema francês. Foi criada no século XVI. Sobreviveu na Revolução Francesa e até hoje existe. A única mudança para esse conselho foi a Constituição de 58, que fundou a Quinta República, que é a República atual na França, e com essa Constituição, o Conselho de Estado agora tem uma dupla competência. A primeira vai ser a participação à redação dos actos importantes no âmbito administrativo. E a segunda missão que ela tem é contenciosa. Ela vai resolver disputas relacionadas ao tema administrativo. Então, isso é para a dimensão administrativa. A segunda parte é a ordem judiciária. Nessa parte tem dois blocos, basicamente, a dimensão civil,
com o Tribunal Comercial, Civil, dos Direitos dos Trabalhadores, tá? E a dimensão penal ou criminal. Na parte civil e comercial, igualzinho à ordem administrativa, tem um primeiro grau, que é o Tribunal Judiciário, a Corte de Apelação e a Corte de Cassação. O penal ou criminal também tem um primeiro grau, o Tribunal Correccional ou a Cour d'assises. Infelizmente não tem a tradução, mas depende se for delito ou crime. Caso seja um crime, vai para a Cour d'assises. Caso seja um delito, vai para o Tribunal Correccional. Depois, segundo grau é a Corte de Apelação e, ultimamente, é o Tribunal Supremo ou Corte de Cassação. Essa corte tem uma função bem particular. Por quê? Porque não é um terceiro nível de jurisdição como tal. Por quê? Porque essa corte não vai decidir sobre o fundo do caso do litígio. Ela vai só dizer se tem uma coerência, se tem uma coerência entre os fatos selecionados e a regra de direito aplicada. Então, ela não se pronuncia sobre a disputa, mas sobre as decisões. É uma coisa bem mais sutil. E isso faz que essa Corte de Cassação tenha um rol fundamental, mas também um pouco debatível. Tá? Isso para, então, os dois ordens. E, ultimamente, gostaria de sublinhar o rol do Conselho Constitucional, que foi uma inovação jurídica da Constituição de 58, mas eu acho que a gente vai debater desse tema um pouco mais logo, mas isso é outra coisa também. Perfeito. Esse mesmo questionamento eu passo também para o professor Rocha, de modo que ele nos dê uma panorâmica da estrutura do sistema de justiça na Argentina, o nosso país vizinho e amigo aqui. Bueno, en primer lugar, yo quiero agradecer el convite de participar de este webinario y pedir disculpas por mi portuñol y algunas palabras técnicas que eu não falo bem, então vou tratar de misturar para que a gente possa compreender. Na Argentina, como o sistema federal tem duas estruturas judiciárias. Uma estrutura é a federal, que depende da organização nacional, e outra é a organização provincial, de las provincias o estados que conforman la federación. A estrutura tem principalmente a competência dada pelas constituições provinciais ou nacional ou federal. Então, a estrutura do organismo federal, que é a da nação, tem competência exclusiva e excluyente dos tópicos o temas vinculados con las personas, región o objeto. Personas, por ejemplo, principalmente cuestión de vecindad, extranjería, lugar, pero algunos lugares que ainda fican como lugares federales o de territorio nacional y con objetos algunas cuestiones vinculadas a intereses nacionales, por ejemplo, hidrocarburos, cuestión de transporte aéreo, etc. No resto da jurisdicción corresponde a justicia ordinaria. A justicia ordinaria es dirigida pelas tribunales provinciales. A estructura es similar en los dos ámbitos. Tem juízes de primera instancia, tribunales de alzada o apelación y de última instancia, que no necesariamente es un tercer recurso, o tribunal superior. Tribunales superiores de cada provincia o Corte Suprema. Mas no es directamente una tercera instancia. La estructura general es primera instancia y segunda instancia con tribunal de apelación, principalmente con algunas reformas y adaptaciones que
se hicieron los últimos años para cumplir con los recaudos y requisitos da dupla instancia, principalmente impostos pelos convenciones de derechos humanos y del sistema integrado de protección de derechos humanos y asegurar la doble instancia en todos los procesos. Bueno, creo que estamos los dos, o sea, por seguiré hablando para completar. Entonces, o justicia ordinaria tem división de foros, civil y comercial, generalmente van juntos. Algunas estructuras tienen separados a estructura, más ahora con la unificación del derecho privado de 2015, de un único código civil y comercial, se mantiene esa estructura. Después tenéis penal, contencioso administrativo, laboral o laboralista, trabalhistas, y todo otros foros vinculados con niño, niña, adolescente y violencia, que tienen una estructura que originariamente conformaba o se estructuraba entre foro de menores y de familia, y ahora tiene autonomía porque el foro de familia ficou separado. Perfeito. Já tivemos aqui, com essas duas exposições, a esse primeiro questionamento, uma ideia preliminar sobre as estruturas nos sistemas, tanto francês como argentino. Verificamos que o sistema francês ele é bem diferente do sistema brasileiro, por conta até mesmo da estrutura administrativa. Já o sistema argentino ele tem elementos de aproximação em alguns aspectos com o sistema brasileiro. Lembra até mesmo porque ambos os estados são federais, então há alguns elementos de aproximação. Como a França é um estado unitário, eu perguntaria à professora Thiel, já que ela é dividida em departamentos, esses departamentos eles possuem uma certa, uma mínima autonomia administrativa, creio, eles não possuem uma independência, eles não são equivalentes ao Estado. A justiça, a minha primeira percepção, ela é uma justiça nacional. No âmbito de primeira instância, professora Thiel, a justiça funciona com um único juiz ou ela funciona em colegiado? Os juízes, como é que eles são nomeados? Eles ingressam por meio de concurso público ou há outro mecanismo para acesso? O tempo que eles devem permanecer na atuação jurisdicional, o período de aposentadoria, o momento da aposentadoria, a senhora poderia, e essa mesma pergunta eu dirigiria também ao professor Rocha, como é que se dá essa dinâmica dentro da França e como é que se dá na Argentina? A professora Thiel deve ter tido... retornou. O microfone. Então, primeiro, respeito a como ser juiz na França. É um concurso. Então, os alunos vão estudar direito 5 anos e depois tem uma preparação para um concurso. Quando eles têm sucesso nesse concurso, elas são titular de um cargo de juiz. Vão estudar alguns anos na escola e depois vão ficar a vida toda, tá? Como juiz de uma jurisdição. Depende da seleção para sair da escola. Então, pode ser um pouco diferente, segundo a especialização delas. Mas é um concurso. Não é uma nomeação do presidente, não tem nada a ver. Sobre, então, se lembra bem da pergunta toda, a proximidade da justiça, a autonomia judicial dos departamentos,
não tem muito de verdade essa forma de autonomia ao nível da justiça. Ao nível administrativo, sim, tem. Os departamentos são bastante autônomos, apesar de ser ligados ao Estado e de ficar no âmbito nacional. Porém, o 1º de janeiro de 2020, ou seja, essa manhã, uma reforma do sistema judicial apareceu na França para tentar dar mais acesso à justiça, mais proximidade. Então, no caso da jurisdição civil e criminais, tem tribunal de proximidade para permitir aos cidadãos ficar mais perto dos tribunais da justiça. Eu acho que foi a pergunta, se lembrou bem. A questão da aposentadoria na França, um juiz, ele alcança a aposentadoria com quantos anos? Porque no Brasil agora são 75 anos. Na França, quantos anos? Ou na isso verdade, está em processo, deveria está ser em processo de mudança constante? Deveria ser uma coisa similar, 65, por aí. Na verdade, não posso responder porque eu não sei exatamente, mas seria 65, 70, máximo. Perfeito, professor. E o professor Jorge, o que nos falaria a respeito dessas questões? Bem, as duas questões. Primeiro, do acesso a cargo do juiz. Na Argentina tem, tanto a nível federal como a nível provincial ou estadual, tem Conselho da Magistratura, que é uma estrutura que está reconhecida nas constituições, tanto a Constituição provincial como a Constituição nacional, que faz ou organiza um concurso, uma forma de evaluar a postulantes. Para ser postulante, você tem que ter uma idade mínima de acordo, segundo o cargo. Você pode postular-se para ser assessor, seria advogado público para asesorar gratuitamente, juiz de primeira instância ou camarista ou desembargador, como em português. Então, a gente tem que ter o título de grau de advogado e depois postular-se nos concursos. Como tem duas regulações para o acesso do Justiça Federal como Justiça Provincial, eu vou falar principalmente da província de Córdoba, que é onde eu moro e exerço minhas funções. Os dois sistemas têm um exame, uma avaliação escrita, que geralmente é a confecção ou elaboração de uma resolução sobre um caso que a gente recebe as provas ou escritos e tem um tempo para fazer as resoluções e depois passa e tem uma avaliação de antecedentes, estudos e demais, e uma entrevista pessoal com diferentes representantes dos distintos estados. Tem a representante de Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judiciario, colegios de abogados y Ministerio Público. Entonces, cuando la persona pasa todos esos exámenes, tiene que tener un puntaje mínimo para acceder a un listado. A diferencia que hay entre el sistema federal y el sistema nacional, que en el sistema federal, cuando uno rinde, se postula para un cargo determinado. Juez de tal tribunal, de tal lugar. Juez de primera instancia, civil y comercial de Bahía Blanca, de primera instancia. A diferencia, en el sistema provincial, cuando uno rinde para el cargo. Juez de primera instancia, civil y comercial para una región. Por ejemplo, Córdoba Capital. Y no para un despacho o un escritorio determinado. Bien, entonces esa es la diferencia. El mismo órgano
el mismo órgano y con algunas diferencias. El sistema federal es el que tiene la posibilidad de destituir, de iniciar un proceso de destitución por incumplimiento de funciones, desconocimiento, y en el sistema provincial es parte de la estructura que también tiene un proceso de destitución. La duración del cargo de juez es conforme la norma constitucional, mientras dure, en la frase textual, mientras dure su leal saber y entender. ¿Qué quiere decir? De que sería, como Pablo mencionó, si por vida tiene edad para aposentarse, que en Argentina hasta los 65 años. Después de eso uno puede iniciar, pero es decisión propia. Si uno quiere permanecer en el cargo más tiempo, no existe ningún impedimento, porque el límite es ese. Mientras leal saber y entender, es decir, mientras pueda seguir ejerciendo la función. Perfeito. Então, nós já temos aqui alguns elementos que nos ajudam a construir ideias para uma perspectiva comparada. E sobre as demais instituições que formam o sistema de justiça. Nós temos o Poder Judiciário e a dinâmica em relação ao Ministério Público na Argentina e na França são estruturas separadas, há uma carreira própria para isso, para o desenvolvimento das atividades. A função do Ministério Público é mais de natureza criminal ou ela se estende a outras atividades? E qual é o nível de valorização da justiça, tanto na França como na Argentina? Em algumas estruturas estatais, os poderes predominantes e mais eminentes e que possuem mais credibilidade, geralmente são os poderes legislativo e o poder executivo. Pelo que nós estudamos, na França houve sempre uma restrição a se conferir muitos poderes ao judiciário, principalmente depois da Revolução Francesa. Como é que a estrutura do judiciário hoje? O judiciário na França hoje possui muita credibilidade, muita respeitabilidade. E na Argentina, o que se pode dizer a respeito disso? Mais uma rápida panorâmica sobre também o Ministério Público. Não precisa exatamente entrar nos detalhes de funcionamento, mas há essa estrutura trabalhando concomitantemente ali com o Poder Judiciário, professor Atiel? A professora Tchel está com, acho que um problema de conexão, mas ela volta rapidamente. Desculpa, sempre o microfone, é uma coisa doida. Então, o Ministério Público na França é ligado ao âmbito penal e criminal, basicamente. Para trabalhar no Ministério Público, são juízes, então eles vão fazer a famosa escola que se chama ENM, tá? Ou podem ser gente que trabalha no âmbito da polícia, alguns oficiais de polícia. Na ordem administrativa não existe Ministério Público, por agora a recepção do que é a justiça, do poder judiciário na França, é um tema bem forte, de verdade. Nos anos 2005, 2007, por aí, com o presidente Nicolas Sarkozy, 2007, então, o poder judiciário sofreu muito, porque ele estava tentando reformar muito mais do que a Constituição de 58 tenta fazer. Ele queria uma justiça mais próxima, mais perto do cidadão. Mas o problema é que os juízes na França não ficam com essa ideia, não têm essa percepção de uma justiça tão perto do cidadão, eu acho. Hoje, o presidente Emmanuel Macron tenta impulsar uma reforma para terminar o que o presidente Sarkozy quis. Então, essa vontade de um tribunal judiciário grandão,
para tratar dos casos comerciais, laboral, civis e tentar resolver mais rapidamente os problemas dos cidadãos. É o problema, basicamente, na França toda, até nos Caraíbes, como Martinique e Guadeloupe, o problema da demora. A justiça demora muito na França e não sabemos como resolver esse problema. O primeiro. Segundo, é a União Europeia. Não podemos esquecer que ficamos ligados ao direito da União, à primazia do direito da União Europeia. Então, isso faz que a justiça não tem muita legitimidade hoje, porque por a CEDH, por o Tribunal da Justiça da União Europeia, agora o direito nacional não tem tanta relevância, eu acho. Perfeito, professora. E na Argentina, professor Jorge? Bem, na Argentina, o Ministério Público, o cabeça do Ministério, tanto em sistema federal como sistema provincial, é um representante ou tem uma vinculação direta com o Poder Executivo. Então, a designación y también la duración tiene una diferencia acotada en el tiempo del fiscal general o procurador general, los distintos nombres que tienen, pero el resto de la estructura sería para abajo, los fiscales y todo eso para abajo, forman parte también de lo que es la estructura y designación similar a la de los jueces. Es decir, para ser fiscal se requiere lo mismo. A ver, después del título, llegada la edad, poder rendir y acceder al concurso mediante el Consejo de la Magistratura. Y ellos conforman, tienen toda una estructura de empleado y oficina que generalmente están dentro de las mismas estructuras del Poder Judicial todo, lo que a lo mejor en la visión o conciencia de la gente puede generar la duda o la incertidumbre de si actúan, si es un solo órgano o tienen actuación distinta. El fiscal general o el procurador, conforme su designación y su estructura, es el que decide las políticas de actuación y trabajo, porque en el Ministerio Público su estructura es absolutamente jerárquica. Es decir, el fiscal general o el procurador general es el que va a decidir a qué se le da prioridad o a qué no. Entonces, en base a eso se va trabajando y se va priorizando alguna que otra investigación. El Ministerio Público tiene principalmente, como decía la profesora, principalmente la investigación en la parte criminalística, en la parte de delitos, pero también tienen otras funciones y en algunos casos se separa entre fiscales penales y fiscales civiles y comerciales, porque tienen en algunos casos funciones de controlar la competencia, es decir, determinar si el proceso a qué fuero corresponde, o en el caso de cuestiones o procesos internacionales, si corresponde o no intervenir a un juez nacional, y cuestiones de orden público, toda la vinculación del orden público, y ahí entra un poco el tema de la declaración o no de inconstitucionalidad de las normas, que en Argentina tenemos un sistema especial que no es en todos lados, que no está en todos lados porque es difuso. Respecto de la visión y aspectos, hay una cuestión que me parece interesante para comentarles. Hace poco, no mucho tiempo, nosotros al tener esta estructura de autonomía en cuanto a la decisión, nosotros no tenemos una estructura absolutamente jerárquica. Los jueces de primera instancia tienen potestad y libertad para resolver conforme a derecho, y las etapas recursivas como alzada y apelación son etapas de revisión y control, pero no necesariamente son obligatorias. Pero cuando son decisiones de los tribunales superiores, como los tribunales superiores provinciales o la Corte Suprema, existe una especie de obligación moral, porque al ser el último órgano cabeza del poder, es decir, el último órgano del poder ejecutivo, de la estructura judicial, sus decisiones muchas veces sí tienen una obligación moral de que los inferiores debemos seguirlas y respetarlas. Entonces, lo que quería resaltar era que era interesante porque la Corte hace un poco tiempo
tiene una oficina específica que analice el impacto social de sus resoluciones. Entonces, mientras se está elaborando la resolución o los alcances de la resolución, existe una oficina con gente especializada que analiza cuáles pueden ser los impactos en la sociedad que esa resolución se puede llegar a alcanzar o puede ocasionar. Y ahí entran en juego todas las resoluciones y el reconocimiento de algunos derechos, algunas cuestiones, el alcance, la interpretación. Fuera de eso, en general, es complicado, es decir, existe todo un mecanismo y que obviamente con los problemas en su momento económico y actualmente con los momentos de la pandemia, existen cada tanto intentos y movimientos en el mismo marco de los ministerios de justicia que dependen del Ejecutivo, de estructurar y bajar línea para posibilitar una justicia más accesible a la gente, más conocida, que la gente entienda y comprenda, para evitar esto que en general durante mucho tiempo hay una imagen que no todo el mundo la tiene como positiva, la justicia. Es decir, esto de la larga duración de los procesos, muchas veces la falta, a lo mejor, de algo que está cambiando, de que la no exposición de los jueces, que los jueces están sentados en su oficina, encerrados, y no ven a nadie, entonces la gente los ve muy alejados, muy fuera de la realidad. Entonces hay todo un proceso que se tiende, y en el caso puntual de que a mí me toca siendo parte, siendo juez, es una cuestión de mentalidad que estamos tratando de cambiar, de tratar de acceder, de que nuestras resoluciones sean claras, que quiere decir que las pueda leer cualquiera, que no se necesite, sin perder la precisión, que la pueda leer en particular. Algunos jueces han ido más allá y hacen sentencias con párrafos con un lenguaje coloquial, con la idea de que eso se lea, o por ejemplo ¿Está aquí? De nuevo. Ah, vale, yo también. Perdóname, por favor. Sí. Sí. Este control de convencionalidad, sí. O sea, ¿existe con el derecho internacional o con el derecho regional también? Porque todo lo que sea, todo lo que es decir, todas las convenciones y fuentes aceptadas y ratificadas por Argentina, existe esta obligación de cumplimiento al dictar cualquier resolución, que también inclusive deberían ser respetadas por los legisladores al dictar normas, deberían ser normas acordes a esto. Entonces, como algunas veces pasa o queda alguna norma vieja, al momento de resolver se dice que tiene que respetarse este control completo. Listo, porque al nivel del principio de legalidad, las convenciones en el orden jurídico nacional argentino, ¿dónde están? Estamos aqui de volta com um problema técnico, mas vamos tentar agora dar continuidade aos nossos debates. Depois eu dou um puxãozinho de orelha em Davi e continuamos as nossas atividades. Então, nós paramos numa discussão muito interessante sobre o controle de constitucionalidade, tanto na Argentina como na França. Nós percebemos a diferença, nós temos um controle mais preventivo, apesar das reformas que aconteceram na França em 2008, que foram referenciadas pela professora Thiel, e temos um sistema um pouco mais próximo do sistema brasileiro. Próximo não significa idêntico, próximo significa que possui alguma conexão por conta das características de forma de Estado com o sistema argentino. Eu queria que, neste momento, que é nosso último questionamento, antes de darmos a palavra às considerações finais dos meus queridos professores, quais são os principais acertos, quais são também os principais problemas dos sistemas de justiça da França e da Argentina? O que a França tem a ensinar ao mundo em termos de sistema de justiça
e o que a França tem a aprender com outros países em termos de sistema de justiça. A mesma questão eu faria para o professor Jorge, considerando a Argentina. O que a Argentina tem a aprender e o que a Argentina tem a ensinar em termos de sistema de justiça? Professora Tiel. Professora Tiel? Sim, aqui estou. Desculpa, problema de conexão. Então, ensinar e aprender. Oi, meu Deus. Eu acho que França tem muitas coisas para aprender. Porém, vou iniciar com a dimensão de ensinar. Por gostar muito do Conselho de Constitucionalidade e da capacidade desse órgão se modificar, eu acho que é um exemplo bastante bom da habilidade francesa, ou seja, do poder judiciário francês mudar. Tem uma possibilidade de evolução do poder judiciário nesse sentido. Eu acho essa flexibilidade interessante. Bastante. Infelizmente, o direito francês tem que aprender a não ser tão autocentrado, uma forma de autocongratulação que ela faz. Vou tentar explicar a minha opinião a respeito ao direito regional, o direito da União Europeia. É verdade que os Estados-membros têm uma responsabilidade em aplicar o direito da União. Os Estados-membros estão perdendo uma forma de soberania. E isso se nota bastante ao nível do poder judiciário. Então, o juiz não tem a mesma habilidade de aplicar a regra do direito que ele quer por a primazia do direito da União. Tem bastante que ver com o que o professor Jorge estava falando sobre esse controle de convencionalidade, sobre o rol das convenções em direito nacional. Então, eu acho que França, o poder judiciário francês tem que aprender disso, tem que aprender que existe uma ordem além do direito nacional, que é importante respeitar e, sobretudo, integrar essas outras normas. Excelente, professora. E o professor Jorge, que nos fala a respeito da Argentina? O que a Argentina, em termos de sistema de justiça, tem a aprender y tem a ensinar ao mundo? Bien, obviamente es una opinión personal respecto de la estructura. Yo creo que hay una cuestión que de alguna manera hemos comenzado, que es este proceso de acercamiento, y la claridad de buscar caminos que todavía falta, y estamos en un proceso de que todos, no solamente la gente, sino también los que conformamos el Poder Judicial, tengamos en claro de que esto es un servicio, es una parte, un elemento que la sociedad necesita y que no son cuestiones separadas, no es que pocos pueden acceder a que la justicia está para todos, para que todos accedan, y que es un servicio que el trabajo tiene que tender principalmente a su destinatario. En cuanto a lo que en la práctica y ver, hay cuestiones que hay muchas cuestiones administrativas, muchas cuestiones organizacionales, muchas cuestiones que exceden a este ejercicio de esta función de resolver y tratar de evitar la conflictividad social, que limitan el tiempo. ¿Qué quiere decir? De que hay muchas cuestiones que las estructuras jurisdiccionales, en lo que hace en Argentina, hacen de que los jueces tengamos que dedicarnos a otras cuestiones intermedias, y eso reste un poco el tiempo para dedicarse a la función exclusiva, o no exclusiva, sino la que principalmente ha sido llamado, que es resolver el conflicto. Es decir, eso, y obviamente también, como todas las cuestiones, hay cuestiones de estructura, cuestiones de infraestructura, de tecnología. Por ejemplo, ahora con este tema
de la pandemia y el aislamiento, etcétera, a nivel provincial donde estoy yo ya se empezó a funcionar la justicia y no completamente, pero ya empezó la gente va a las oficinas, ya tiene que estar prestando el servicio. Pero, por ejemplo, la justicia federal en la ciudad capital, por el hecho, obviamente, que están en un fuerte proceso de contagio, pero está todo cerrado, está casi inmovilizado, paralizado, situación que es incompatible con esto de servicio, porque un servicio esencial como es la justicia no podría estar paralizado. Entonces, el uso de estas cuestiones tecnológicas y la falta de avance y de implementación tecnológica muchas veces limitan y han provocado esto de tener que suspender. Y creo que veo que hay otros países que han avanzado mucho o que tienen, y que en algunos casos en Argentina se han empezado a hacer, por ejemplo, en Córdoba, todo lo que son los procesos de cobro o ejecutivos, cobros menores, tienen una estructura semi-administrativa y el juez se dedica solamente a resolver los que han entrado en conflicto o cuestionamientos con planteo. Entonces eso agiliza mucho más el servicio. Y eso veo que en otros lugares lo tienen un poco más aprendido a ese punto. Excelente. Nós fizemos aqui construímos com essa conversa muito agradável uma panorâmica dos sistemas de justiça na França e na Argentina, a perspectiva de um país unitário, de um país federal, que por conta de vários entes possui elementos um pouco mais complexos, mas reconhecendo a autonomia que os departamentos da França eles possuem notadamente dentro da perspectiva administrativa, conforme ressaltado pela professora Thiel aqui, o papel relevante do Conselho de Estado da França, que é um conselho centenário e que foi se reformulando no decorrer da história, a importância também da história argentina, que em larga medida trouxe os ensinamentos americanos e a valorização realmente das províncias, se comparada aos estados, nos Estados Unidos, algo um pouco diferente do Brasil. É uma justiça que o professor Jorge diz, eu falei que era um pouco próximo, ele não, nem tanto, porque possui, obviamente, suas especificidades. Mas o que eu quero dizer é que com esse nosso segundo seminário sobre o sistema de justiça, me veio a ideia, e eu já coloquei aos outros colegas, de nós elaborarmos um pequeno livro sobre introdução ao sistema de justiça no direito comparado. E os meus colegas já estão convidados. Irei solicitar um artigo sobre o sistema de justiça na França, o sistema de justiça na Argentina, para que possamos publicar não somente em português, como também em inglês. Uma pequena introdução ao sistema de justiça nesses 5 países: Rússia, Itália, Portugal, Argentina, França, além do Brasil, 6 países. E vamos dar essa contribuição com uma introdução ao estudo comparado do sistema de justiça. É uma forma de auxiliar os nossos estudantes no conhecimento inicial sobre os nossos sistemas de justiça e suas peculiaridades. Eu passo agora a palavra, neste momento, para um aceno final àqueles que nos estão assistindo. Professora Thiel. Agradeço muito. A proposta é muito interessante, ótima. Então, é um grande prazer ficar hoje com vocês, ficar na UFMA até, se Deus quiser, 2024. Então, agradeço muito. Obrigado, professora. Professor Jorge. Sí, yo también muy interesado, me parece muy interesante. Agradezco la invitación de participar, la propuesta, y como todo, yo creo que son en estos momentos y estas actividades son útiles porque, como la pregunta final era qué tenemos que aprender y qué podemos transmitir,
estos canales de comunicación y el análisis del derecho comparado es una fundamental herramienta que sirve para poder sacar lo mejor de todo y cada uno de los sistemas poder ir haciendo propuestas para mejorarlo. Y muchísimas gracias por la invitación e por la participação. Eu agradeço aos meus queridos colegas, foi realmente um grande prazer e uma grande satisfação estar com vocês e até uma próxima oportunidade. Um grande abraço. Até logo. Até logo, um abraço.